vamos falar hoje sobre o EAD, sobre as mudanças que têm acontecido e o que isso vai afetar para quem já está aí nesse visto, né? E quem está em busca dos vistos que tem aí autorização de trabalho. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando e mais uma vez a nossa ponte aqui, Boston, Califórnia, com o Dr. Marcelo Gondim, para tratar de assuntos relevantes da imigração americana. Dr. Marcelo Gondim, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença para a gente tratar desses assuntos aqui. Tenho certeza que o pessoal aí já está ligado, deixando aí nos comentários aqui embaixo as dúvidas. E vamos lá, vamos falar hoje sobre o EAD, sobre as mudanças que têm acontecido e o que isso vai afetar para quem já está aí nesse visto, né? E quem está em busca dos vistos que tem aí autorização de trabalho. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Bora falar sobre isso então, doutor Marcelo. Tudo bem, Edu? Muito prazer estar aqui com você mais uma vez. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre o EAD, né? Então, a gente sabe que a tal da Big Ugly Bill, né, que eles chamam de Big Beautiful Bill, mas eu gosto de chamar de Big Ugly Bill, porque aquela lei realmente é horrível, criou certos problemas para os imigrantes. E um deles foi a redução do tempo de autorização de trabalho que era dado antes para várias categorias. Então, houve uma mudança para algumas categorias e essas mudanças é o que a gente vai ver aqui agora. Então, as pessoas que têm, por exemplo, TPS, só vão poder ficar por um ano ou até quando vencer o período de designação de TPS daquele país específico, entendeu? Então, é o que acontecer primeiro. É, mas tem outras categorias também onde que isso vai afetar e as pessoas não vão mais poder ter aquela permissão de trabalho válida por 5 anos, que foi criado, é um período que foi criado no governo Biden, onde as pessoas que estavam tendo que renovar múltiplas vezes a permissão de trabalho poderiam ter, então, esse benefício de não ter que ficar voltando a cada ano, a cada 2 anos, né? Então, historicamente, era um ano sempre, depois passou a ser 2 anos, e no governo Biden foi criado a permissão de trabalho de 5 anos para algumas categorias. E isso realmente tirou muito trabalho do governo de ter que ficar renovando aqueles documentos e recebendo foto e marcando um biométrico, tudo isso. Então, realmente ficou muito bom para muita gente. Mas agora, com essa nova administração, nós vamos ter agora, então, reduzido, na maioria dos casos, para 18 meses. Ok, doutor Marcelo, tem algumas perguntas aqui. A primeira, qual é a principal mudança anunciada pelo ESCIS em relação ao período de validade dos documentos de autorização de emprego, o EAD? Então, do de 5 anos vai cair para 18 meses, então 1 ano e meio para algumas categorias, né? Então, algumas categorias só vai ser 1 ano ou até quando vencer aquele benefício, no caso, quem está em TPS, né, como eu falei antes. Mas no caso das categorias mais comuns que a gente usa aqui mais comumente, né, que a gente conhece mais, realmente vai traduzir de 5 anos para 18 meses. Isso vai valer para as novas aplicações, não para as aplicações que já estão aprovadas, mas para quem entrar com o formulário I-765 a partir de agora. Isso é importante. Então, somente quem aplicar daqui em diante é que será afetado por essas mudanças, então. Ok. Exatamente. Quem já tinha aplicado antes não vai ter esse problema, quem já tem sua permissão de trabalho. Agora, por exemplo, quais são as categorias que estão saindo de 5 anos para passar para receber o permissão de trabalho por apenas 18 meses? São as pessoas que foram admitidas como refugiados, as pessoas que já ganharam o processo de asilo, as pessoas que, embora não tenham ganho o asilo, ganharam aquela proteção contra a deportação que se chama Withholding of Removal. Também eles vão poder renovar a cada 18 meses, ao invés de 5, né? Pessoas que têm um processo de asilo pendente também vão poder renovar por 18 meses, não vão poder mais fazer o de 5 anos. Pessoas que estão com aplicação para ajuste de status, essa era uma grande situação para pessoas que estavam, por exemplo, com o EB3 unskilled, e já pegava por 5 anos a permissão de trabalho, porque o caso ia levar mais aqueles anos todos na fila para chamar o Visa Bulletin. Mas agora eles vão ter que renovar no meio do caminho aí, porque só vai ser válido por 18 meses, tá? Olha só. E também as pessoas que têm
a aplicação para suspensão da deportação. Isso é uma categoria muito específica, Nicarágua, alguns países da América Central. Não vamos debater muito sobre isso, não, porque não afeta quase ninguém que vai estar aqui assistindo o seu canal, né? Mas você acredita que os brasileiros seriam afetados mais diretamente em quais categorias? Tem muitos brasileiros aplicando no asilo ou no ajuste de status por casamento ou por trabalho, né? Então, esses vão ter agora o EAD de 18 meses. Isso é particularmente preocupante naqueles estados onde esse documento é a única coisa que vale fazer tirar a carteira de motorista, porque o estado não dá carteira de motorista para quem não está documentado ou quem não pode provar que tem permissão de trabalho ou um status legal no país. Ok. E por que que o ISIS decidiu reduzir, fazer essa diminuição aí de validade máxima dos CADs e intensificar a triagem e verificação de estrangeiros que trabalham nos Estados Unidos? Teve aí realmente algum motivo especial para isso? Bom, existe o motivo que eles declaram e o motivo que a gente sabe que é a verdade, né? Qual que você prefere que a gente fale aqui? Começamos aí pelo seu preferido aí, vamos lá. Bom, o que eles estão dizendo que é porque muita gente tinha que ser vetado mais uma vez, tinha que ser investigado para ver se estava bem no país ainda, tinha que fazer impressão digital para ver se cometeu algum crime e não ia dar permissão de trabalho para aquela pessoa por 5 anos, para fazer uma triagem melhor, ver como é que está indo o processo. Tá, essa é a versão Hum, que eles falaram. Agora, a versão que a gente acha que é uhum, mesmo para prejudicar os imigrantes. entendi. E para fazer Diminuir, eles gastarem mais com mais um ano e meio de aplicação, mais 500 e poucos uhum, dólares lá que a taxa tem que pagar cada vez que aplica. Então é só uma burocratização da máquina do organização. governo para causar as pessoas mais desconforto. Que agora você não pode mais dizer que vai trabalhar um contrato de 3, 4 anos, porque a sua permissão de trabalho só vai durar 18 meses, então a empresa vai querer ver se você vai estar disponível para trabalhar depois daquele período, então vai ter que fazer um contrato mais curto agora. Então, vai realmente prejudicar muita gente e essa é a razão por trás disso aí. Quem quiser ver alguma política da imigração, vá ver no Google, vá ver no Wikipedia quem é Stephen Miller, que vocês vão ver por que é que está acontecendo. Falando da legislação, como a legislação HR1, One, Big, Ugly, Bill Act influencia os períodos de validade dos EADs para determinadas categorias de imigrantes. Então, justamente isso, né? Como eles usaram essa lei, que é uma lei orçamentária, praticamente, vamos dizer assim, né? Eles usaram para colocar algumas regras lá em vários setores, inclusive tendo a ver com imigração. Então, criaram essas taxas, mudaram algumas taxas de serviço, criaram algumas taxas que não tinham que pagar antes, taxa de apelação de mil e poucos dólares, uma multa lá para quem não compareceu na corte de 5 mil dólares, e criaram também aquelas taxas do asilo de 100 dólares por ano, que não existia antes, além de, modificando essa regra agora, criou mais essa obrigação de pagar os 500 e poucos dólares lá a cada 18 meses para renovar a sua permissão de trabalho. Mas muita gente, por exemplo, tem processo de casamento, o processo de green card é mais rápido, que o ajustado vai levar só 6 meses a um ano, não vai ser afetado por isso. Quem vai ser afetado mais são aqueles que estão com processos que levam mais tempo, né, como asilo e processo de cancelamento de remoção e processos de ajuste de status por conta de EB3 unskilled, por exemplo. Entendi. Inclusive aqui no canal, muita gente assiste e sempre está de olho nas novidades dessa categoria que é o EB3. Então, o pessoal que está sempre de olho nas informações dessa categoria de Green Card está pensando ali se você é afetado ou não. Então, essa categoria EB3 Unskilled, né, vai sofrer aí com esses ajustes aí, então, né? Ah, vai com certeza, porque você tem ali um período que o Visa Bulletin tem uma diferença entre Dates for Filing e o Final Action Date. Então, por exemplo, pessoas que entraram em 2022, antes do retrocesso, estão esperando chegar em 2022 ainda, pelo menos mais um ano ou dois aí vão esperar nesse Visa Bulletin. Já estão vencendo as carteiras de trabalho que eles tinham antes, aquela de 5 anos, vão acabar vencendo, eles vão ter que renovar, ou aqueles que não chegaram a pegar de 5 anos ainda, mas vão começar a entrar agora,
já vão ter que pegar por 18 meses só. Isso não vai dar tempo de concluir o processo. A partir de quando as mudanças nos períodos de validade dos EADs passam a valer, segundo esse comunicado? Bom, então a lei mesmo foi assinada no dia 4 de julho, foi publicada essa regra no dia 22 de julho de 2025. Então, qualquer aplicação de I-765 que foi feita depois de julho 22, quando a permissão de trabalho sair, já vai sair por 18 meses. Bom, quais podem ser os efeitos práticos dessa política para empregadores e trabalhadores estrangeiros nos Estados Unidos? Bom, efeito prático já que você pode ver aí é, por exemplo, as pessoas que às vezes querem fazer um contrato de trabalho, querem fazer um plano mais longo prazo, não vão poder fazer esse plano de longo prazo porque só vai ter permissão de trabalho por 18 meses. E não é garantido que quando você aplicar, antes de vencer, você vai receber a nova carteira de trabalho antes de vencer a primeira. Então você tem que aplicar talvez 6 meses antes, né? Já para evitar que vá ter a expiração e não ter chegada nova. Mas se não chegar nova, então você vai ter um gap, você vai ter um período que você não está autorizado a trabalhar, porque também não deram renovação automática. E isso vai também prejudicar o empregador que precisa daquele funcionário, precisa daquela pessoa na empresa e não vai poder ter durante um período de tempo. Então isso vai romper algumas atividades empresariais de em algumas indústrias, né? Vai romper todo aquele ciclo de trabalho porque tem essa burocracia de ter que emitir o EAD novamente. E não fica claro, né, se de repente daqui a algum tempo eles podem voltar atrás com relação a esses prazos, voltar atrás, colocar 5 anos novamente. Não, não existe algo assim que, olha, é algo como a gente estava conversando no início aqui do nosso vídeo. Parece que é realmente para dar uma desestruturada a mais no imigrante, parece, né? Mas Parece e é, né? Não é o tal do parece, mas não é. Porque acontece o seguinte, não tem nenhum benefício para o governo isso, na verdade, porque se você tiver o EAD e a pessoa, vamos supor, foi lá e matou alguém, ou roubou um banco, fez alguma coisa, fez alguma besteira lá, traficando de droga, o que for, pode ser que o só questão imigrante de pode pagar mais fazer. taxas, né? Daí você pode simplesmente emitir uma notícia de que aquele EAD foi revogado. Ele não tem, ele tem a carteirinha para mostrar, mas quando for fazer o E-Verify, para checar a validade da carteira, está o sistema como revogado. Então, é como a carteira de motorista. Se você não pagar a anuidade ou se alguma coisa que você não fez lá, que você tiver a carteira revogada, você pode mostrar para um guarda, mas quando o guarda colocar ali no carro, vai ver que não está funcionando mais, porque já está expirada ou foi caçada, foi tomada. Então, ter o documento na mão não vai dar benefício a ninguém se aquele documento não tiver validade eletronicamente, quando for checado eletronicamente a sua validade. Então, mas é uma coisa que não ter esse documento e não tendo a validade, e sendo só por 18 meses, vai causar mais estresse, vai causar mais problemas, vai causar mais gastos para os imigrantes que estão esperando seus processos de brincar. Doutor Marcelo, alguma outra informação adicional sobre esse caso, sobre essas mudanças que você queira acrescentar aqui no nosso vídeo? E também aproveito para abrir também, caso você queira trazer alguma outra atualização sobre a imigração americana, que eu sei que esse é o assunto de hoje, mas estamos abertos aqui para qualquer outra novidade aí, qualquer outra atualização que queira colocar aqui em pauta também. Bom, a questão mais importante no caso do EAD é você manter o seu trabalho autorizado, né? Então, isso aí pode influenciar algumas categorias, mas se você for, por exemplo, tiver um processo de casamento com um cidadão americano, uma cidadã americana, ou os filhos americanos de 21 anos que estão aplicando para os pais, então, mesmo que o AD esteja expirado, você continue trabalhando, não vai haver nenhuma punição nisso, porque a seção 245C2 já prevê uma exceção nessa punição de trabalhar essa autorização para pessoas que estão nessas categorias, né? Cônjuges de americanos que estão aplicando ajuste de status e também pais e mães de americanos com mais de 21 anos. Então, nessa situação aí, não teria muita implicação e também esses processos são mais rápidos e dificilmente você vai ter que realmente renovar e passar de 18 meses. Alguns casos que podem ter investigação podem passar de 2 anos, 3 anos, mas são mais raros. Agora,
Se você está num processo de trabalho, como um EB1, EB2, EB3, e principalmente aquele do EB3 unskilled, que leva mais tempo para concluir o processo, você não pode ter mais do que 6 meses de trabalho não autorizados, contados da última entrada no país e até quando você recebeu o Green Card. Então, se você tiver esse gap, esse período aí sem poder trabalhar, e você trabalhar mesmo assim, pode ser que você pode estar eliminando sua elegibilidade para receber o Green Card através desse processo nos Estados Unidos. Então, é bom tomar cuidado com isso e aplicar bem antes. Eu imagino que a imigração não vai aceitar isso muito antes do que 6 meses. Talvez 6 meses seja o limite. O normal seria aplicar com 3 meses antes de vencer. Mas muita gente vai querer aplicar até com 6 meses e eles vão possivelmente aceitar com mais tempo um pouquinho, mas não mais do que 6 meses, eu imagino. Então, se programe para isso, para não ter a burocracia. E para aqueles que aplicarem para renovação e não estiverem recebendo documento de trabalho e não puderem trabalhar, uma coisa que vocês podem fazer é uma ação de mandado de segurança, que é o Writ of Mandamus, e isso pode ser feito em conjunto, né? Juntar várias pessoas no mesmo problema e entrar com uma ação para que elas tenham permissão de trabalho aprovadas mais rapidamente, já que o governo colocou a si mesmo essa obrigação. Então vamos usar as cortes federais para obrigar eles a cumprir essa obrigação. É isso. Gente, nesse vídeo ficamos aí atualizados com relação ao EAD, que é o documento de autorização de emprego aqui nos Estados Unidos. Ficou alguma dúvida extra? Alguma outra informação que de repente você gostaria? Deixa aqui nos comentários. Tem o site da Gondim Law também, você pode acessar lá, se não me engano, é gondimlaw.com, é isso, né, doutor Marcelo? Gondinlaw.com, exatamente. Mestre dos Magos deixou aqui embaixo para a gente também. Segue as redes sociais do Dr. Marcelo no Instagram, Godin Law, e no YouTube também. O Dr. Marcelo publica lá os vídeos dele lá também. É semanal, né, Dr. Marcelo, os vídeos lá? Às vezes semanal, às vezes mais de uma vez por semana, às vezes fica mais difícil gravar, não dá tempo e a gente acaba gravando a cada 15 dias. Depende muito da frequência, depende muito do volume de trabalho que a administração Trump dá pra gente, né? E as lives no Instagram, não é isso? A live toda terça-feira, geralmente. É isso aí. Dr. Marcelo, muito obrigado mais uma vez pelo vídeo. Eu que agradeço pela participação. Estamos aí na próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau.